Sabe aquela sensação de que a vida está no piloto automático? Que as coisas simplesmente acontecem e a gente só reage, em vez de viver de forma, bem, mais consciente? E se existisse um mapa para navegar pela própria consciência? Pois é, hoje vamos explorar uma teoria fascinante que promete ser exatamente isso: a virtologia. Pois é, essa pergunta provavelmente bate fundo para muita gente. Agir por impulso, ser levado por emoções que a gente mal entende. É exatamente essa sensação de piloto automático que é o nosso ponto de partida. E olha, a virtologia pode ser a chave para a gente finalmente desligar esse modo. Mas afinal, o que é essa tal de virtologia? Pense nela como se fosse um GPS para a nossa jornada interior. A ideia é que ela mapeia como a nossa consciência se desenvolve passando por diferentes estágios, que a teoria chama de faixas de evolução. É, basicamente, a ferramenta para sair do piloto automático e finalmente assumir o volante da própria vida. Ok, então vamos começar a desvendar esse mapa. A primeira parada aqui é entender essa tal de jornada do eu. Porque, olha, a virtuologia não é só um conceito abstrato, não. É para ser um guia prático, para uma transformação de verdade. E aqui está o pulo do gato, o coração da virtuologia, o que move essa evolução pessoal. Basicamente, é a nossa batalha interna contra o orgulho e o egoísmo. Pense assim, cada vez que a gente escolhe a humildade, a empatia, a gente dá um passinho para frente nesse mapa da consciência. Beleza, agora vamos entrar na estrutura principal da virtologia. Imagine uma escada, tá? Cada degrau vai levando a gente de um estado de puro instinto até uma vida que tem propósito, que tem significado. Olha só, aqui a gente tem uma visão geral da jornada toda. Tudo começa lá embaixo, nas faixas inferiores, onde o que manda é o instinto e o ego. Depois tem a faixa intermediária, é aqui que a consciência começa a despertar, mas aí, claro, vem o conflito. E o objetivo? Onde você quer chegar? Lá nas faixas superiores. É lá que se age a partir de um eu mais autêntico, com propósito de verdade. Então, começando por baixo. Nas faixas inferiores, a gente está basicamente no modo de sobrevivência. É o nosso cérebro mais primitivo, o tronco cerebral, que está no comando. A gente vive de reações, movido por medo, raiva, desejo e com uma necessidade gigante de aprovação social. Aqui, os outros são vistos ou como objetos de desejo ou como ameaças. E mais, a linguagem e a cultura é que controlam o indivíduo, e não o contrário. Agora vamos para o outro extremo, o contraste é gritante, as faixas superiores. Aqui, quem assume o controle é a parte mais evoluída do nosso cérebro, o lobo frontal. A vida passa a ser guiada por um propósito que vem do nosso self, do nosso eu mais profundo. A capacidade de empatia, de compaixão é altíssima. A pessoa domina a linguagem, não é mais dominada por ela. E o foco muda completamente, de preciso que cuidem de mim para como eu posso cuidar dos outros. Certo, agora a gente vai entrar num território que parece até ficção científica. Será que a realidade que a gente percebe é real mesmo? Ou será que estamos vivendo numa espécie de simulação? A virtuologia tem uma visão bem interessante sobre isso. Tem o filósofo, o Jean Baudrillard, que defendia uma ideia bem particular, a de que a gente vive numa hiperrealidade. É como uma simulação, sabe? Criada pela mídia, pelo consumo, por todos os símbolos culturais que nos cercam, a ponto de esses símbolos se tornarem mais reais que a própria realidade. E a virtologia, então, aponta um caminho para que se possa escapar dessa Matrix. E é exatamente isso que a gente vê aqui. É o caminho para a liberdade. Quem está nas faixas de evolução inferiores é basicamente dominado pela linguagem, pelos signos. Fica preso nessa hiperrealidade. Já quem está nas faixas superiores, aí a história é outra. A pessoa passa a dominar a linguagem, a perceber a realidade de forma autêntica, sai de uma posição de ser controlada pelos sistemas externos para ter uma autonomia interna de verdade. Beleza, agora vamos falar de uma coisa complexa. Moralidade versus virtude. E para ilustrar essa diferença, vamos revisitar um experimento psicológico que é famoso até hoje, o teste de Milgram. A pergunta que ele nos força a fazer é: até onde alguém é capaz de ir só para obedecer a uma ordem? Então, só para refrescar a memória, o experimento de Milgram era assim. Uma figura de autoridade mandava uma pessoa comum, o professor, aplicar choques elétricos num aluno toda vez que este errava uma pergunta. Os choques iam ficando cada vez mais fortes, supostamente letais. Só que o aluno era um ator, claro, e só fingia sentir dor. A grande questão era: até onde as pessoas iriam obedecer? E o resultado? Bom, o resultado é simplesmente chocante. 65%. Sim,
65% das pessoas foram até o final, aplicaram um choque máximo que era rotulado como perigoso só porque uma figura de autoridade mandou. É aqui que a virtuologia entra com uma interpretação totalmente diferente. O que esse experimento mediu, na verdade, não foi a virtude com V maiúsculo. O que ele mediu foi uma moralidade externa, superficial. Aquela coisa ligada ao nosso superego, à nossa persona, sabe? A máscara social que a gente usa para ser aprovado, para se encaixar. A diferença fica muito clara aqui. De um lado, tem a moralidade superficial. Ela é baseada em regras externas, no que os outros vão pensar, e como a gente viu em Milgram, ela pode ser totalmente atropelada pela autoridade. Do outro lado, tem a virtude de verdade, a internalizada. Essa vem de dentro, do self, é parte da essência da pessoa. Alguém com essa virtude simplesmente preferiria sofrer a ter que infligir dor em outra pessoa. Não importa a ordem. Para fechar, vamos falar do motor por trás de tudo isso, nossas necessidades. O que realmente nos move? A virtuologia nos ajuda a fazer uma separação crucial entre o que é necessidade de verdade e o que é só um desejo que a cultura coloca em nossas mentes. Olha que simples e ao mesmo tempo profundo. Necessidade é aquilo que é universal, inerente. Fome, por exemplo. Todo mundo sente. Agora, o desejo é outra coisa. Ele usa a necessidade como um veículo. Ele é moldado pela cultura, pelo status. O exemplo é perfeito. Sentir fome é uma necessidade. Agora, querer comer um restaurante super chique só pelo prestígio, isso é desejo. E o mais interessante é que essas necessidades mudam conforme a gente evolui. O gráfico mostra isso muito bem. Lá nas faixas inferiores, a intensidade das necessidades básicas, como as fisiológicas e de segurança, é altíssima. Mas conforme a evolução acontece, nas faixas superiores, a intensidade maior passa a ser nas necessidades de propósito, de introspecção. O foco muda de o que é preciso para sobreviver para por que estou aqui? E isso nos leva ao ponto máximo da jornada. Lá nos estados mais elevados de consciência, a necessidade suprema, a mais forte de todas, não é mais sobreviver nem ser aceito socialmente. A grande necessidade se torna a expressão do self, a expressão do eu autêntico, através de uma vida que tem um propósito real. E para a gente terminar, fica uma pergunta para cada um se fazer, com calma. Com este novo mapa em mãos, a reflexão é: em que ponto dessa jornada cada um se encontra agora? Pensar sobre isso, sem julgamento, já pode ser o primeiro passo. O primeiro passo para uma vida mais consciente, com mais propósito. Afinal, a jornada é única para cada pessoa.